Já passo a palavra pedindo perdão pela demora para o senhor Fábio Van Garten. Muito obrigado. Bom dia, senador Girão, na pessoa de quem cumprimento todos os outros senadores, senador Marcos Duval, meu caro amigo senador Renzi. Senhor Fábio, Pois não, o senador Renzi deu uma ótima ideia agora. Se o senhor puder vir aqui para frente, a gente vai deixar essa primeira cadeira para quem vai fazer as exposições, né? São mais de 20 convidados que vão fazer exposições. E eu peço gentilmente, se o senhor puder vir aqui à frente, que fica melhor até para a Câmara focalizar o senhor e o senhor assistir aqui a sua exposição e passando a sua exposição. Muito obrigado. Senhor Fábio Van Garten, vou recompor o seu tempo. Muito obrigado. Pedir para voltar. Muito obrigado, senador. É uma honra fazer parte dessa sessão histórica. Cumprimento os deputados presentes, deputados eleitos, deputados com mandato, meu amigo Otônio de Paula, membros da imprensa, profissionais das Forças de Segurança, Polícia Federal aqui presente e todos os demais presentes. Hoje é um dia histórico, senador. Hoje é um dia que certamente marcará a história do Brasil. Não há nada tão protagonista no tão falado Estado Democrático de Direito do que uma eleição transparente. E é isso que se busca nessa sala, nesse dia de hoje. Não há dúvidas quanto a isso nessa iniciativa do senhor senador, que tanto me aconselhou nos meus meses de Brasília. Eu peço à mesa que coloque, são apenas 3 slides para compartilhar o que é o processo de comunicação no horário eleitoral gratuito. Por favor. Antes disso, por favor. Pois não. Fique tranquilo que o seu tempo será computado. Estamos apenas aqui ajustando a sequência do que será apresentado. Quando tiver no ponto, é essa? Antes, o primeiro, mais para cima. Esse é o final. Isso. Talvez o primeiro, esse é um antes desse. Aí o senhor está descendo, está indo para o final. Esse é o primeiro que consta para o senhor? Beleza, está ótimo. É um rápido fluxograma de como funciona o envio das inserções de rádio e TV no processo eleitoral. Aqui no slide próximo eu fiz uma linha do tempo de como se convencionou referido processo. Em 22/8, o TSE chamou as 2 campanhas, e essa reunião a gente tem gravada, e ficou estabelecido que as 2 campanhas deveriam mandar diariamente, exceto no fim de semana, 2 arquivos. Até às 14 horas, um arquivo de plano de mídia. O que é um arquivo de plano de mídia? Esse arquivo diz: a campanha do presidente Bolsonaro ou a campanha do oponente veiculará um filme de água no Nordeste. O outro candidato veiculará um filme de segurança pública. E assim sucessivamente. Referido arquivo tinha que ser enviado à nuvem que eles chamam de pool. Para mim essa nomenclatura está errada, porque pool não é isso. É um espaço num HD, para ser bem claro ao que eu me refiro, e o TSE chama de pool. E as respectivas campanhas, nesta reunião do dia 22, ficou convencionado que as campanhas deveriam enviar 2 arquivos, o mapa de mídia e o filme, o material propriamente dito, que seria veiculado diariamente. Os filmes, com o deadline, o limite, até às 16 horas, e o mapa de mídia, até às 14 horas. Campanha do presidente Bolsonaro cumpriu à risca essa determinação, fruto desta reunião do dia 22. Tudo isso que eu estou falando eu coloco à disposição do senhor imediatamente. 22 de agosto, antes do processo eleitoral.
Por conta disso, desta regra, e no meu ponto de vista ela é correta, não haveria interlocução entre uma campanha à parte interessada e uma rádio que recebe por veicular a propaganda eleitoral. Ou melhor, ela compensa tributos. De todo modo, não deixa de ser uma remuneração às rádios, aos veículos de comunicação. Faço uma pausa aqui na atribuição das campanhas e vou à atribuição dos veículos de comunicação. É atribuição do veículo de comunicação ir a essa nuvem, ir a esse espaço e baixar tanto o plano de mídia quanto os materiais que seriam veiculados. Esta é a atribuição das rádios e emissoras de TV. Conforme as inserções teriam que ser veiculadas, as respectivas campanhas contratariam ou contrataram auditorias de mídia. E aqui eu faço um outro parênteses, é exatamente essa a minha área de atuação, auditoria de mídia. Eu trabalho há 25 anos com auditoria de mídia de TV. A gente criou padrões de auditoria para a TV aberta. A campanha do presidente Bolsonaro começa a receber inúmeras ligações que as nossas campanhas, como bem disse o senador, não estavam sendo veiculadas e transmitidas. Faço uma pergunta ao senhor senador. Tivemos na sexta-feira o Black Friday. Se eu sou um varejista e tenho estoque de TV para ser vendido no Black Friday, e o filme que é veiculado é sobre lavadora, o senhor vai ter prejuízo ou o senhor vai ter lucro? Se o senhor está estocado em televisão e o filme que vai para o ar é lavadora. Inverte. Exato. Faço o segundo desafio para o senhor, com todo respeito, senador. O senhor começa a assistir o jogo da Copa do Mundo e a transmissão é encerrada no meio tempo. O senhor vai ficar contente? O senhor vai ficar satisfeito? O que é para televisão. Exatamente. Exatamente. Faço o terceiro desafio para o senhor, ou para as mulheres aqui presentes, sem nenhum prejuízo para quem gosta de novela. O senhor está no último capítulo da novela e no primeiro intervalo é suspenso a transmissão do último capítulo. Como é que todo mundo ia ficar? Bem, se fosse da Rede Globo, eu não estava assistindo. Infelizmente, no processo eleitoral, a gente precisa de todos, senador. A gente precisa de todos. E foi isso que fizeram com a nossa campanha, senador. Foi isso que fizeram. Volto aqui ao nosso fluxograma. Na medida que as respectivas campanhas enviavam os dois arquivos, mapa de mídia e material a ser veiculado, as campanhas recebiam um recibo de entrega. A campanha do presidente Bolsonaro está de posse de todos os recibos, todos os dias. Eu questionei severamente a área de operações de mídia da campanha para saber se houve alguma falha do nosso lado de operações de envio de material. Mas não ocorreu. A nossa equipe foi totalmente profissional e cumpriu essa determinação do dia 22 para que não houvesse comunicação entre a campanha e as rádios. Até aqui, de novo, uso outro exemplo. Em caso de direito de resposta, quem tem que informar o direito de resposta é quem organiza a eleição, é o TSE. Não é a parte interessada que vai na rádio e vai dizer: nós ganhamos um direito de resposta. Até porque soubemos que um direito de resposta já caducado estava sendo enviado pelo nosso oponente a diversas rádios, na má-fé. Direito esse que havia sido cassado pelo mesmo julgador instantes antes. Próximo slide, por favor. Acho que volta, por favor. De todo modo, eu tenho inúmeros exemplos consolidados por região, totais. De novo, coloco à disposição do senhor senador. Não é esse é apenas de Minas Gerais numa determinada semana. A gente tem um total, a campanha do presidente Bolsonaro não teve exibida 1.253.000 inserções.
Eu vou repetir. São da onde a gente chegou nesse número. Se são 4.980 rádios, há 25 inserções por dia. O total que deveria ter sido veiculado é óbvio. E contratamos 2 empresas notoriamente conhecidas no mercado de auditoria de rádio. Empresas essas que monetizam, inclusive, os cantores, autores, é a moeda de remuneração do ECAD. Faço aqui um cálculo rápido, senador. Ao custo médio de R$ 30 cada inserção, 1.253.000 inserções, a um custo bastante realístico. Nacionalmente, é óbvio que no Sudeste, no Sul, uma inserção vai custar mais, no Nordeste ela pode custar um pouco menos, por conta da sua audiência. Pegar R$ 1.253.000, multiplicar por R$ 30, a campanha do presidente Bolsonaro teve um prejuízo de aproximadamente 36, 38 milhões de reais não veiculado, que corresponde a metade do fundo eleitoral, senador. Dado esse novo que eu trago para o senhor hoje, com exclusividade. 1.253.000 inserções ao custo médio de R$ 30 nacionalmente, corresponde a 38 milhões de reais em mídia não entregue. Metade do fundo eleitoral. Ah, mas a campanha do presidente Bolsonaro contratou 2 empresas de auditoria que se basearam na veiculação por streaming. Explico aqui novamente. É um tema técnico que eu entendo que nem o TSE entendeu quando eu e o ministro Fábio Faria fizemos aquela coletiva. As rádios têm 2 maneiras de emularem, de transmitirem os seus sinais. Pelo ar, o radinho de pilha, o radinho do carro, o radinho que você escuta no banheiro, tomando banho, o velho e bom rádio que todo mundo escuta, onde a transmissão é pelo ar, ou pelo aplicativo da rádio, ou pelo aplicativo da rádio, onde as rádios mais capitalizadas, mais modernas, criam os seus aplicativos e as suas plataformas para distribuírem o seu sinal. Dado técnico, senador, 95% das rádios transmitem o mesmo sinal, quer seja pelo ar, quer seja pelo streaming. Repito aqui, 95% das rádios transmitem o mesmo conteúdo, pelo ar ou pelo streaming. Todas as auditorias de mídia, em que anunciantes privados contratam, se baseiam no streaming. Todos. Agências de publicidade, veículos e anunciantes só pagam os seus respectivos fornecedores mediante a comprovação de exibição, exatamente conforme a campanha do presidente Bolsonaro fez. Não é verdade que a metodologia adotada pela campanha do presidente é uma metodologia que não condiz com o que realmente aconteceu. A própria emissora que o senhor mencionou, senador, conhece isso muito bem, que isso é pilar no mercado publicitário. A auditoria de mídia, bem feita, é sinônimo de credibilidade do veículo. Só veículo pilantra não veicula o que o seu anunciante comprou. Exceto, óbvio, se a gente tiver um blackout, se cair a luz, se tal. E certamente o veículo compensará o anunciante pela não veiculação. Quanto tempo esse arquivo tem que continuar? De gravação, junto aos veículos,
pela lei da radiodifusão, esse arquivo chama censura. Não tem nada a ver com a censura aqui. Por 30 dias, os veículos são obrigados a manter toda a sua programação exatamente para esses fins de comprovação ou não de determinada veiculação. Mas não se preocupem, a campanha do presidente Bolsonaro fez cópia de tudo e está armazenado dentro do Brasil e fora do Brasil todas as nossas veiculações nas mais de 4.980 rádios. No nosso contrato com os nossos fornecedores, a gente colocou que referidos arquivos ficariam armazenados por mais de 36 meses. Caso contrário, estava expirado. Né? O senhor está correto. O senhor tem razão no que o senhor está dizendo. Pois é. O senhor gostaria de usar o restinho do tempo para mostrar algum... Fico à vontade de responder qualquer pergunta. Estou à disposição. Aqui eu trouxe a linha do tempo das reuniões. São 3 slides. Pois não, senador. 3 slides do fluxograma do envio de mídia. 15 segundos. A linha do tempo de todas as reuniões com o TSE, bem como o áudio delas. Todas as trocas de zap com o funcionário do TSE, com a nosso atendimento de mídia, com todas as reclamações de inúmeros veículos que não receberam os materiais. Toda a comprovação do que eu falei encontra-se à disposição da mesa. Ok, então nós vamos fazer uma dinâmica, o seguinte, os senadores, né, podem se manifestar aqui, o senador Portinho está querendo fazer um questionamento, eu só queria deixar claro, assim, para me avisar, para a gente poder organizar. Então, eu não usou o tempo todo, teria mais 4 minutos aí o doutor Fábio Van Garten. Foi convidado também, quero deixar claro, o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Não sei se ele deu algum retorno aqui para a mesa, não disse que não vai poder, mas respondeu ao pedido, respondeu ao convite, dizendo que não ia poder participar. E o senhor Fábio Van Garten veio de São Paulo participar, fez questão de participar dessa sessão. Então, senador Portinho, o senhor está com a palavra. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado à presença de todos que acompanham com o mesmo interesse essa audiência pública, a sua iniciativa, senador Girão, em convocá-lo, porque o Brasil ele foi surpreendido e a sociedade ficou estarrecida, porque é uma denúncia, é um fato que nunca houve em qualquer eleição, de que foram subtraídas, vou usar esse termo, inserções que dentro do devido processo eleitoral são obrigações dos partidos, dos veículos de comunicação, e até onde eu compreendia, inclusive como advogado eleitoral que sou, também obrigação do Tribunal Superior Eleitoral, porque ele é o fiscal das eleições. Aliás, gosta sempre, inclusive, com todo o mérito, de dizer que ele é o fiscal das eleições. Então, aí eu encaminho as minhas 2 perguntas a partir dessa introdução, doutor Fábio. A primeira eu escutei, depois de surpreso, e fiquei pensando como advogado eleitoral, como é que isso ia ser devolvido esse tempo, ou em valor, até mesmo, na impossibilidade, porque estavam já a última semana, se eu não me engano, do processo eleitoral, e eu ouvi o TSE dizer, não, é quase, desculpa aqui, é quase um perder o mané, dizendo assim, ó, isso aí é problema de vocês que têm que fiscalizar. Eu já escutei que o TSE, no caso das pesquisas, e dia 12 teremos aqui uma audiência pública como essa, aproveito para convidar a todos, sobre pesquisas eleitorais, eu já escutei o TSE dizer que ele é um mero carimbador de pedido de pesquisa eleitoral, que ele não fiscaliza. E é isso que na próxima audiência a gente vai poder se debruçar. E eu gostaria de saber, doutor Fábio, não é o dever de fiscalização do TSE, é lógico que os partidos contratam as suas auditorias, mas a partir do momento em que é acusado a subtração de inserções, não seria dever do TSE, sob pena inclusive de prevaricação, apurar a denúncia com auxílio do Ministério Público
que é o fiscal da lei, que tem sido alijado, sabemos, nos casos de censura, sua participação, mas não seria dever do TSE, a partir da denúncia comprovada, dar a resposta e a solução para retribuir o tempo que foi subtraído da propaganda do candidato? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, porque como todos fomos surpreendidos e os dados são muito robustos, já eram, eu confesso que eu me surpreendi com a entrevista coletiva dada pelo ministro Fábio Faria, que desmontou exatamente a mobilização que havia. E se o senhor puder responder naturalmente, gostaria de saber e fazer a pergunta objetiva, não sou de meia palavra. O ministro Fábio Faria foi ameaçado pelo TSE e, por conta disso, teve que dar aquela entrevista coletiva, recuar? Senador, agradeço as perguntas. Eu também não sou de meias palavras, o senhor me conhece também. Vamos falar da sua primeira pergunta, atribuições, direitos e deveres. Primeira etapa desse ecossistema de mídia são os envios dos arquivos. É atribuição, é dever das campanhas enviarem ao tal do pool, termo esse errado, os respectivos mapas de mídia e materiais de veiculação até às 14 horas e às 16 horas, respectivamente. 2. No meu ponto de vista, onde houve a falha do órgão mediador, seria dever do TSE verificar se as rádios baixaram ou não os respectivos materiais. 3, até porque versa em cima de erário público. As rádios compensam tributos pela veiculação no período eleitoral. 3, é dever das campanhas auditarem as veiculações, como bem disse o ministro Alexandre de Moraes, não é atribuição do TSE auditar campanhas, não é. Em nenhum momento eu disse que era. Porém, é dever e simples, no meu ponto de vista, com toda a tecnologia e toda a estrutura que o TSE diz possuir, com tanta segurança que o TSE diz desenvolver, ele deveria simplesmente, ao lado de cada veículo, colocar verde ou vermelho. A rádio 15 não sei das quantas, da cidade não sei de qual estado, baixou no dia 10 ou não baixou o material obrigatório. Simples, um checklist. E aqui já me ofereço, senador, para a gente aperfeiçoar isso para as próximas eleições. Não dá para não sabermos quantas rádios tem no tal do pool e se respectivas, referidas rádios, baixaram ou não os materiais. Isso em real time daria para saber quais rádios ainda não baixaram. Afinal de contas, senador, repito, elas estão sendo remuneradas para essa veiculação. É o mesmo que se tratasse de um anunciante privado. Não é discricionário. É obrigatória a veiculação. Outro ponto, senador, que me fugiu no momento da minha explicação, que nós vamos abordar mais para frente. Como bem disse o senador, as faixas de veiculação eram divididas em manhã, tarde e noite. Eu posso botar uma inserção de uma candidatura no horário nobre às 20h30, no horário da novela. Ou eu posso botar no fim da programação de madrugada. Eu não vou entrar nem nesse mérito agora, mas a gente tem todos esses dados, senador. É o que mais aconteceu, mas eu estou indo mais além, senador. Também tem isso. Também tivemos isso. E eu tenho tudo mapeado. Eu posso botar dentro da faixa horária, no melhor intervalo ou no pior. São públicos-alvos diferentes. Ah, mas na rádio que vocês usaram como exemplo na ação do TSE, vocês não apontaram 7 inserções da rádio Z. Não era o material que deveria ser veiculado, senador. Não era. Era um material de primeiro turno. Não era. Por isso a gente não computou. Repito o meu exemplo aqui, senador. Em época de Big Friday, de Black Friday, se eu estou estocado em televisão
e o meu anúncio é de ferro elétrico, eu colapso no meu resultado. Então a gente tem alguns buracos negros de não veiculação, de veiculação em faixas horárias não equivalentes e material veiculado errado, senador. A campanha tem tudo isso, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. E muito bem arquivado, para tranquilizar os senhores. Respondi a pergunta, senador. Com relação ao ministro Fábio Faria, naquela segunda-feira da coletiva de imprensa, eu nem viria para Brasília. Eu ficaria em São Paulo para preparar o conteúdo do debate final da grande emissora. E fui surpreendido numa ligação semanal com os 2 marqueteiros da campanha, em que esse tema chegou como secundário. Eu berrei com os 2 marqueteiros 25 minutos, que era um tema prioritário. E tomei o primeiro avião e vim para Brasília. Coincidência ou não, eu vim no mesmo avião que o Alexandre de Moraes, nesta vinda. Não, eu estava junto. Isso, cheguei em Brasília, fui direto para a campanha e lá me deparei com uma discussão com pouca gente que conhecia do tema e fizemos, a coletiva estava posta, estava decidida e estava determinada. E transcorreu da melhor maneira que a gente podia fazer naquela ocasião. O ministro entendeu a gravidade e chamou a coletiva. E, num segundo momento, eu não participei mais do tema, fiquei preocupado em comparar os bancos de dados da primeira empresa que estava auditando com a segunda, para que a gente tivesse certeza no cumprimento do despacho do ministro Alexandre de Moraes, quando ele pediu para aditar a inicial. Com relação à manifestação do ministro Fábio Faria, 3 horas antes do debate final, eu já estava no Rio de Janeiro, preparando o presidente, parece que foi a Folha de São Paulo, com a Mônica Bergamo, que deu em primeira mão a manifestação dele. Eu acho que vale a pena endereçar a ele. Entendo até que ele possa não ter compreendido tecnicamente a gravidade do fato. Apenas isso. Quanto a eventuais outros fatos, eu desconheço. Só para concluir, senador Girão, se for possível, essa comissão, que é o nosso dever, né, oficial o TSE, com as informações que temos, para saber quais empresas de rádio não baixaram, apenas essa informação, se alguma, e datas de que não foram baixados os arquivos. Principalmente em cima daquelas exclusivamente digo, daquelas em que foi acusado pela amostragem em que não houve. A comissão pode fazer isso, senador Girão? Aqui é uma audiência pública. O que é que a gente pode fazer na próxima sessão, terça-feira? Essa sua ideia é muito boa, eu apoio. Se o senhor colocar como membro da comissão um requerimento para isso, a gente vota aqui, a gente pede ao presidente Regufe para colocar em pauta que possa ser feito. Vou preparar. Girão. Obrigado. Senador Portinho, só um minutinho. Espera aí, o senador Reis, o senador Reis pede a palavra, mas o senador, o Fábio Van Garten queria só complementar. O senhor tem? Não é amostragem, senador, é dado bruto. Nós temos o arquivo de todas as inserções que deveriam ser veiculadas. Não há que se falar em amostragem. São 4.900 e tantas rádios homologadas, não é estatística. É um número que deveria ser cumprido e não foi. E só para concluir, senador, as rádios que não têm transmissão, repito, as rádios que não têm transmissão pelo ar, não tem a obrigatoriedade de veicular. A gente só considerou rádios, repito, a gente só considerou rádios na nossa auditoria que veicularam pelo menos uma inserção de qualquer lado. Repito, no nosso conjunto de rádios auditadas, se alguma rádio veiculou uma sequer, ela entra no nosso conjunto a ser auditado. Muito obrigado. Faremos o requerimento. Eu queria, por favor, para a gente dar uma dinâmica aqui, né? Nós temos mais 22 convidados que têm uma... Só um minutinho, por favor, senador. Eu lhe passo a palavra. Só um minutinho.
Nós estamos... eu quero agradecer ao senhor Fábio Van Garten pela sua presença aqui. O senhor continua conosco, né? A gente vai ter... O público está se manifestando também aqui. A gente vai ter a oportunidade, nas suas considerações finais, de responder alguns questionamentos.